do Senhor Jesus Cristo, eu sou Ailton Lopes e você está aqui no seu canal EBD Classe Efatá. Esse canal é de bênção para a sua vida e para a sua família. E nessa oportunidade estaremos lidando com a lição de número 2, que diz despertamento espiritual, um milagre. E já já você vai entender por que é um milagre. Porque quando a gente fala de milagre, tu fala, pô, milagre é curar, não. Já já nós vamos te mostrar por que é um milagre. Bom, está conosco aqui, como sempre, né, a minha amada esposa Juliana Lopes, e ela estará dando início aí à abertura da nossa leitura. Amém? Chega junto. Nosso texto áureo. E isto digo, conhecendo o tempo que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, verso 11. Verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 1, verso do 1 ao 7, e Neemias 1, do 1 ao 4. Esdras, capítulo 1, verso 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias, capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, querido, esses são os dois textos bíblicos que você possa registrar aí, porque é de suma importância. Nós estamos falando sobre Esdras e também sobre Neemias. Por que nós estamos trazendo esse relato aqui de Neemias? Porque Neemias vai relatar no seu capítulo 1 algo que é muito importante para nós falarmos nesse dia de hoje. O que é? É o fato de o relatório da cidade. O relatório que aqueles homens passaram para Neemias da cidade. Ele é de suma importância para que você entenda por que nós falamos que despertamento espiritual era um milagre. Objetivos: explicar os objetivos do despertamento espiritual, enumerar as finalidades do despertamento e ilustrar que Deus cumpre com suas promessas. Esses são os objetivos a serem atingidos no decorrer desta aula. Nossa introdução. Nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. O ponto central: a submissão à vontade de Deus gera o despertamento espiritual. Bom, queridos, deixa eu te fazer uma pergunta logo de início. Você tem sido submisso a Deus?
Você tem se submetido a sua casa, a sua família, à vontade de Deus nesses últimos dias? Porque, queridos, quando nós somos submissos à vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus ministra ao nosso coração a vontade de Deus e nos desperta para cumprir aquilo que Deus tem para esses dias de hoje. Tópico 1. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Esdras capítulo 1, verso 1. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Isaías capítulo 26, verso 12 e 1 Coríntios 12, verso 6. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, verso 8. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Hebreus capítulo 6, verso 5. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Então, queridos, que nós possamos explicar, né? Por que Deus despertou as pessoas. Por quê? Porque precisou de um despertamento de Deus. Porque foi um ato de Deus despertar o povo. Primeiro, o povo foi levado cativo para a Babilônia. 70 anos eles passaram ali. Nesse período eles construíram, conquistaram, porque esse cativeiro não era como o que aconteceu lá no Egito. Não tinha chicote, não tinha nada disso. Eles somente foram tirados da sua cidade e colocados em uma outra cidade, e ali eles podiam viver plenamente. E isso eles fizeram. Então, quando nós falamos que é um milagre, que teve que haver um despertamento, é porque muitas pessoas conquistaram dentro de Babilônia, muitas pessoas se estabilizaram, sabe? Muitas pessoas compraram propriedades em Babilônia, porém a profecia se cumpriu, os 70 anos se passaram e agora, queridos, é hora de voltar. Ciro, o rei, como nós costumamos falar, que não era do povo, da nação de Israel, que não buscava a Deus, foi despertado e atendeu imediatamente sem titubear. No primeiro ano do seu reinado, ele dá logo a prioridade, primeiro ano, então ele dá a prioridade a cumprir aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele para que ele fizesse. Porém, o povo israelita, ele vai receber a proposta de voltar. Mas voltar para onde? Foi o que eu te falei. Neemias 1, como nós lemos, dali em diante, no começo, qual é o relatório? A cidade está destruída, a cidade está em ruína. Como voltar? Como deixar o luxo de Babilônia? Como deixar o conforto de Babilônia? Como deixar a estabilidade de Babilônia? Um governo estável de Babilônia? Como arrancar a família de Babilônia para levar para uma cidade que não tem muro, toda destruída, toda queimada a fogo? Só um despertamento espiritual. Por isso que eu falo para você, você está se preocupando com as coisas de Deus? Não, estou em casa, pandemia, está tranquilo, estou em casa, fica de boa. Se preocupe com as coisas de Deus. Crie boas rotinas. Rotina não é ruim, rotina é bom. Crie boas rotinas, sabe? Tenha os seus entretenimentos. Eu odeio quando os outros chegam assim, sai da Netflix, sai do Telecine. Sai não, irmãos, sai não. Mas crie uma rotina agradável, sabe? Não abandone os princípios de Deus, sabe? Não abandone os princípios de Deus, não abandone as coisas de Deus. Você não precisa parar toda a sua vida, não. Se você não estivesse em casa, você estaria trabalhando e você serve a Deus no seu trabalho, sabe como? Fazendo o seu trabalho impecavelmente. É assim que você faz. Então, e agora que você está em casa, sirva a sua família impecavelmente. Mas não se esqueça das coisas de Deus. Prioriza. Faça como Ciro. Prioriza as coisas de Deus e rege a sua casa de uma forma santa. O despertamento espiritual emana de Deus. Por isso ele usa os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. E aí, você está pronto
para que, se Deus quiser manifestar algo nesses dias, Ele poder usar a sua vida? Não pense você que, se você não estiver se preocupando com as coisas de Deus, Deus não vai ter como te usar. Ó, Daniel entra para a Babilônia contando os anos. A Bíblia diz que o próprio Esdras, ele procurou, né? Ele procurou aprender a lei, praticou e estava disposto a ensinar. Ele aplicou o coração, né, a buscar, a praticar e a ensinar. Por isso que Deus vai levantar ele com um forte e poderosa. Por isso que a mão do Senhor vai ser com ele. Agora, eu não posso, né, abandonar as escrituras, eu não posso abandonar a oração, não é verdade? Porque eu estou em pandemia, agora eu estou em casa, vou largar tudo e na hora que Deus quiser, Deus me chama. Não, eu tenho que estar pensando nas coisas de Deus. E eu vou dar uma dica, né? Liga para o pastor, pergunta se está tudo bem, se está conseguindo resolver as questões, tá? Liga para algum irmão, pergunta como está, pergunta se está bem, se preocupe com as coisas de Deus, tá bom? Tópico 2. As finalidades do despertamento. Subtópico 1. A restauração nacional de Israel. Então esse é o primeiro, tá? Essa é a primeira finalidade, é restaurar Israel como nacionalidade. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no seu espírito. Dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os seus desígnios relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Isaías 44, verso 28 e Isaías 45, do 1 ao 6. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo do início de seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando aos judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Esdras 1, verso 2. Começava assim a restauração nacional do povo israelita. Subtópico 2. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Provérbios 23, verso 26 e Deuteronômio 6, verso 5. Então nós vamos observar até mesmo nos dois livros que nós lemos, Esdras e Neemias. Por que nós vamos observar? Porque Neemias só vai bem depois. Neemias vai ser despertado quando os seus irmãos vão visitá-lo e passa o diagnóstico. Aí ele é impactado e vai buscar a Deus. Algumas pessoas chegam a dizer que Neemias perdeu tempo na oração, Juliano. Você acredita? Que ele, em vez de orar, deveria agir. Como que você vai fazer isso, irmãos? Como é que você vai agir sem orar, sem buscar a direção de Deus? É por isso que eu falo. Orou e agiu. E agiu. Então, sempre que alguma coisa chegar até você, não sai fazendo de qualquer jeito. Não faça isso. Vai orar ao Senhor, sabe? Eu gosto muito do livro de Neemias por causa das atitudes que ele vai ter ao longo da narração do seu livro. Vão narrar atitudes extraordinárias, que eu acredito que só veio acontecer por resultado da vida de oração que ele tinha. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios. Porém, havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo dos pés à cabeça. Isaías, capítulo 1, do 2 ao 6. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus.
Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. João capítulo 16, verso 8 e verso 9. Parte A do subtópico 2. O Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Atos 9, 4 a 5, né? Quando ele tem aquele encontro com Jesus e ali ele se rende ao Senhor. Foi o Espírito Santo que convenceu de pecado a mulher samaritana, né? Nós conhecemos a trajetória que ali, quando ela conhece a Jesus, que é verdade, ela tem a sua vida transformada. É isso. E fez Zaqueu, né, confessar, né, a sua falta, né? Lucas 19, verso 8. Zaqueu acho que para mim, é um dos homens mais admirados da Bíblia, no Novo Testamento, que ele se rende a Jesus Cristo. Ele vai falar: Senhor, eu estou disposto a dividir os meus bens com quem precisa, e se eu defraudei alguém, se alguém falar aqui que eu o prejudiquei conforme a lei de Moisés manda, eu vou restituir. Então era um homem que, quando se encontrou com Jesus, ele sofreu um quebrantamento, acho que igual o Ciro, né? Ele se rendeu espontaneamente. É verdade. Porque ouviu o que Ciro ouviu a respeito dele também, não tinha como se quebrantar. O Espírito Santo manifesta as coisas mais. Efésios 5, 13 ao 14. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Isaías 6,5, né? Ele sente que ele é um pecador, que ele habita no meio de povos pecadores, mas ali um anjo vem e santifica ele. Então, o pecado, quando a gente chega diante do Senhor como um pecador e arrependido, o Senhor nos purifica, nos santifica. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. 1 João 1,7. Parte B. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Então, da mesma forma que o Espírito Santo ele é intolerante ao pecado, o pecado e ele não tem como viver, ele aponta o meio de tirar esse pecado. 1 João, capítulo 1, verso 9, capítulo 2, verso 1 e 2 de 1 João, Romanos 3, 25 e 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Algumas referências que eu acho bom a gente ler a respeito do Espírito Santo apontar para Jesus como aquele que perdoa e salva. Se você quiser abrir em Romanos, 1 João, capítulo 1, verso 9. Romano ou Coríntios? Isso, Coríntios. Não, mas aqui está Romanos. Coríntios. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, todo mundo que se chegou a Jesus, chegou assim, como um pecador, mas arrependido, confessando, e Ele nos torna puro, Ele nos purifica. Capítulo 2 de 1 João ainda, o verso 1 e o verso 2. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Agora João já está falando para quem já é discípulo de Cristo. Sim. Se no decorrer da caminhada você pecar, acontecer isso, calma, Jesus ele é o nosso advogado. Ele é a nossa apropriação, ele nos torna propício a Deus. Ainda que a gente erre, o Senhor Jesus faz com que nós sejamos agradáveis ao Senhor a partir do arrependimento, de confessar ali o pecado diante do Senhor. Isso é maravilhoso. Entenda isso, querido. É chegar, se abrir, confessar e conversar. Não existe outro sacrifício, não. Sacrifício já foi feito. Não tem nada de sacrifício. Errou? Vai lá, conversa com o seu pastor, com alguém da sua confiança. Dependendo do nível, tem que ser seu pastor mesmo, não tem jeito, tá bom? Conversa com ele para que as coisas sejam resolvidas na sua vida. Porém, querido, o preço já foi pago, tá? Para ler aqui? Sim, vamos ler aqui agora 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Do 18 ao 21. E essa luz aqui deu tilt aqui na minha vista. Olha aqui. 2 Coríntios um flash aqui, irmão. Não é fácil não. 5, do 18 ao 21. Ora,
Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não reconheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, Deus poderia deixar o homem viver e morrer pecador, mas não, Deus decidiu reconciliar o homem com ele mesmo, enviando Jesus, o seu Filho, por causa dos nossos pecados. Então, ele pagou o preço por nós. Então, tudo que a gente faz de ruim, não faz com que Deus nos odeie. Tem gente que acha que Deus me odeia, Deus não me ama, nada disso. É só a gente se chegar a Deus, se arrepender e confessar que Ele nos aceita como filho. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar nos dias de hoje, né? Esse ensino, essas referências que a gente falou a respeito do perdão do Senhor, era ensinado pelos apóstolos e hoje não pode ser diferente. O nosso Deus não tem prazer na morte de ninguém, nem no sofrimento de ninguém. Só do justo, que aí vai estar com ele, está tranquilo. Pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Atos 13, do 38 ao 41, capítulo 14, do 15 ao 17, capítulo 17, do 26 ao 31. Confira essas referências, irmãos, elas vão ser muito boas para o seu conhecimento, aqui o tempo aqui, ele é curto, sabe? Então, confira essas referências, tá bom? E se você também quiser, deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like maneiro, aquele like maroto, joinha, né? E se for do seu agrado, compartilha com seus amigos e familiares, tá bom? Deus abençoe aí a sua vida. Síntese do tópico 2. As finalidades do despertamento envolviam a restauração nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria, a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Então, esse era o cenário antes, tá? Era o estado que eles estavam. Era impossível de Deus manter um relacionamento com uma nação desta forma. Precisava de ter toda uma restauração. Tópico 3. Deus cumpre as suas promessas. Subtópico 1. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Jeremias 27, 22. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Jeremias capítulo 25, verso 12, Isaías 44, verso 28 e Isaías 45, do 2 ao 6. Deus é fiel, irmãos. Acredite nisso. Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Subtópico 2. Deus renova as suas promessas de bênçãos. Em cada departamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Romanos 9, 23, Efésios 1, 18, 2, 7 e Filipenses 4, 19 e Colossenses 1, 27. Essa é de fundamental importância que você não deixe. Vai lá, irmão, vai lá, porque você está falando de coisas que foi conquistado para nossas vidas, tá bom? Não deixe de ir lá, não. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que faz parte do rudimento da doutrina, Hebreus 6, do 1 ao 13 e Atos 2, 38. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Atos 8, 14, ao 17 e 19, do 1 ao 6. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. 1 Coríntios 12, do 7 ao 11. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Cristo. Isaías 53, do 3 ao 5, Mateus 8, do 14 ao 17, Tiago 5, do 14 ao 17, Marcos 16, do 17 e 18. Subtópico 3. Deus renova a fé dos abatidos.
Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se continuar acesa a chama da oração. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Êxodo 30, verso 7 e verso 8. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje, como no dia de Pentecoste. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Então entenda isso, querido. Hoje a pandemia ela trouxe dois extremos. Pessoas que infelizmente estão abandonando a fé e outros que foram despertados a clamar, a orar, a buscar mais. Por favor, como está a sua vida espiritual durante esse período de pandemia? Ailton, eu estou orando mais. Ailton, eu estou com dificuldade para orar, para ler, para ir ao culto, sabe? Dá uma examinada. Qual foi o impacto dessa pandemia na sua vida? Ela te fez crescer espiritualmente ou ela te abateu espiritualmente? E eu estou orando para que você seja despertado, para que você continue sendo despertado e jamais venha cair no sono da indolência. Síntese do tópico 3. Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo, além de vivificar e renovar suas promessas. Ele também renova a fé dos que estão abatidos. Tópico 4. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Subtópico 1. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias capítulo Padrão, 12, 44 ao 47. Né? Se é para restituir, vamos voltar ao padrão de Deus. Padrão, não foi nada inovado, não veio nada de novo, não. Era o que já tinha sido colocado como padrão da parte de Deus estabelecido. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Subtópico 2. Porque correria esse risco, né? Pelo tempo que eles ficaram lá, trazer alguma coisa que não era da parte do Senhor. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4, 6. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 119, versículo 112. E é desta forma de proceder. Esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, verso 63. Síntese do tópico 3. Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico. Não houve a introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. Amém, queridos? Então essa é a nossa lição de número 2, despertamento espiritual, um milagre. Sabe, queridos, aquele povo precisava desse despertamento, porque não era fácil abandonar toda a vida que já tinham construído para levar tudo que eles já tinham construído para uma cidade destruída. Havia muito trabalho a ser feito, então Deus despertou. Entendo que quando essa pandemia passar, esse momento passar, muitas coisas vão estar destruídas. Nós temos visto, né, Juliana, um aumento de agressividade no lar, divórcio, quantas coisas estão sendo destruídas, né? Mas eu creio, irmãos, eu acredito que Deus vai despertar-nos, vai trazer para a nossa vida um avivamento, como Paulo disse para Timóteo: aviva o dom de Deus que é em ti. Queridos, você que me ouve, aviva o dom de Deus que é em ti, para que quando esse momento passar, ou de repente até nesse momento, porque eu tenho trabalhado muito nesse momento, a minha esposa tem trabalhado muito nesse momento, atendendo pessoas, ouvindo pessoas, que Deus possa despertar o teu espírito, para que você possa despertar esse dom belíssimo que Deus possa ter te dado, para que você possa trabalhar para o reino de Deus. Lembrando que um despertamento espiritual é um retorno à vontade de Deus. Então, quando a gente está sendo despertado por Deus, é porque em algum momento do caminho a gente se perdeu e nós temos que retornar para a vontade do nosso Criador. Amém, queridos? Então, foi isso. Deixa o seu like,
deixe seu joinha, o seu gostei, se inscreve no canal e nos ajude compartilhando para os seus amigos e familiares. Foi bom estar aqui com você, até a próxima, chega junto, bora!